Olá, eu sou Pinhais Júnior e este é o seu AVP, a voz de Pinhais. Os destaques de hoje são: Paraná tem apenas 4 cidades 100% transparentes no combate à pandemia. Uma delas é na região metropolitana de Curitiba. No quadro A Voz do Artista com Jennifer Elisa, a entrevista é com o ator Felipe Gomes. O quadro Janela da Reflexão volta em breve. A gente se vê depois da vinheta. No quadro A Voz do Artista com Jennifer Elisa, a entrevista de hoje é com o ator Felipe Gomes. Olá, seguidores AVP! No quadro de hoje, vamos receber um artista que é um dos grandes nomes da geração Teen no Brasil. Recebam com muita alegria, Felipe Gomes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como você se descreveria se te perguntassem qual Felipe? Oi, para você que está me assistindo, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é muito gratificante estar aqui com você, Jennifer, e com toda a galerinha aí do AVP, a Voz de Pinhais. E como eu me descreveria se alguém me perguntasse qual Felipe? Essa é uma pergunta aí muito interessante. Eu começaria falando meu nome inteiro, que é Felipe de Castilhos Gomes, mas a maioria das pessoas me conhecem como Felipe Gomes. E o meu Felipe também tem algo de diferente, porque em vez de ser Felipe com PH, é Felipe com FH. Vou soletrar, ó, FHELIPE. Eu sei, é uma coisa meio estranha, né? Coisa da minha mãe. Eu tenho 19 anos de idade, por mais incrível que pareça. Eu até deixo essa barbinha aqui para parecer mais velho, porque geralmente as pessoas confundem a minha idade. Mas sim, eu sou de maior, tenho 19 anos de idade. Não dirijo ainda, mas pretendo dirigir no futuro. Eu sou ator há mais de 10 anos, pois é. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer mesmo é atuar. Devido aos seus mais recentes trabalhos, você atualmente mora no Rio de Janeiro, mas contou nos bastidores que Pinhais tem uma marca muito grande em sua vida, pois passou a maior parte da infância aqui. Quais as suas melhores lembranças dessa época? Pois é, até por eu ser ator, eu já morei em São Paulo e atualmente eu moro aqui no Rio de Janeiro, até porque a última novela que eu fiz foi no início desse ano, que foi Malhação, Toda Forma de Amar, na Rede Globo, mas o que muita gente não sabe é que eu morei muito tempo em Pinhais. Pois é, eu sou quase um pinhaense, galera. E eu morei ali bem no comecinho de Pinhais, no condomínio que tem até hoje, inclusive tem alguns amigos que ainda moram lá. E eu confesso que eu era piá de prédio. Eu sempre fui meio piá de prédio e eu passei a minha infância, a maior parte da minha infância foi em Pinhais e foi a maior infância que eu poderia ter, para falar bem a verdade com vocês. E a gente aprontava muito lá em Pinhais, nesse condomínio, e era muito legal. Eu tenho várias lembranças e uma delas também, uma das principais lembranças, foi quando eu fui a primeira vez com a minha família para Pinhais, para conhecer, né, a região, a cidade e conhecer onde a gente também iria morar, né? Iria se mudar de Curitiba para Pinhais e, para falar a verdade, foi a melhor escolha que a gente fez. Pinhais é muito bom, Pinhais é uma cidade completa, a gente achou o máximo quando a gente chegou lá e até hoje a gente acha. Quando a gente volta para Curitiba, né, para visitar a família, a gente sempre dá um jeitinho para ir para Pinhais, para rever os meus amigos, para a gente jogar uma bola, para a gente visitar o centro de Pinhais, também almoçar lá, porque lá só tem comida boa, e lá o centro de Pinhais também, a gente passeou por tudo lá quando eu morava lá, muito legal. E Pinhais, como eu disse, tem praticamente tudo. Se já tinha antes, hoje em dia então tem tudo. É uma cidade completa. Eu já estudei em Pinhais, meu pai trabalhava em Pinhais, meu irmão já trabalhou na prefeitura de Pinhais, eu já gravei em Pinhais, para você ver que Pinhais é demais. Com apenas 19 anos, você já tem um grande currículo. Conta pra gente um pouco da sua trajetória artística, qual o trabalho mais significativo para você e por quê? Como eu tinha dito, eu sou ator há mais de 10 anos e eu comecei com 7 anos de idade aí no Paraná.
eu comecei fazendo publicidades, depois eu fui pro teatro, e aí, graças a Deus, eu não parei mais. Uma coisa que eu fazia bastante também era casos e causos na RPC. Eram curtas, baseados em histórias reais de pessoas aí do Paraná. Era muito legal de gravar, eu aprendi muito, adquiri bastante experiência. Quem é mais antigo aí que nem eu vai lembrar disso aí. Mas, meus amigos, o meu grande sonho sempre foi fazer uma novela. Pois é, e aí eu sempre fiz muitos testes na Rede Globo, mesmo morando em Pinhais, eu ia para o Rio de Janeiro com a minha família para fazer esses testes na Rede Globo, quando eu era ainda pequeno, só que eu nunca passava, eu sempre batia na trave, eu sempre ficava entre os finalistas, porque eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava em Pinhais, né? Então para eles era muito difícil trazer uma criança de outro estado para gravar com eles e para ter um contrato. Então eu sempre batia na trave e nunca conseguia, mas eu nunca desisti. E foi quando do nada a gente ficou sabendo que ia ter um teste para uma novela no SBT, que é claro, vocês já conhecem, que se chama Cúmplices de um Resgate. E aí, o teste não era no Rio de Janeiro, era em São Paulo, e os meus avós, eles levaram a gente de carro, eu e minha mãe, eles nos levaram de carro lá para São Paulo para fazer o teste, e para minha surpresa, era para interpretar um menino cego. Pois é, foi um grande desafio, porém, com toda a experiência que eu já tinha adquirido na minha cidade natal, eu estava totalmente preparado para encarar esse desafio. Foi quando eu passei e fiz o Theo em Cúmplices de um Resgate, e esse com certeza foi um dos personagens que mais marcou a minha vida. Outra coisa também que foi muito significante para mim e para toda a minha família e para minha carreira em geral, foi quando eu fiz a minha primeira novela na Rede Globo. Depois que eu fiz SBT, em 2017 a gente se mudou para o Rio de Janeiro, eu e toda a minha família. E em 2018, graças a Deus, eu consegui passar em uma novela na Rede Globo chamada O Tempo Não Para. E eu fiz o Lucas. E foi mais uma grande conquista aí para essa carreira. Você participou de diversas campanhas publicitárias, sendo a última da Caverna do Dragão, que repercutiu bastante aqui no Brasil. Como foi dar vida a esse personagem que marcou uma geração nos anos 80? O Presto, foi muito legal dar vida a esse desenho que marcou a infância de tanta gente. E não só dar vida, mas também dar um final para o desenho que antes não tinha, né? E também foi muito interessante porque, para quem não sabe, acho que muitos de vocês não sabem, a gente gravou esse comercial na Argentina. Então foi a primeira vez que eu gravei algo fora do Brasil e com uma equipe que a maioria das pessoas falava até em outra língua, né? Que eles falam em espanhol. Então foi uma oportunidade de eu treinar também o meu espanhol. E outra coisa também foi o público mais adulto que começou a me reconhecer bastante, né? Começou a me seguir nas redes sociais e reconhecer o trabalho, como eu tinha feito novela infantil. Então o público que me acompanhava mais era o público infantil, mas depois dessa propaganda que eu fiz o Presto de Caverna do Dragão, então o público adulto que acompanhava, né, esse desenho que era tão legal, começou a me acompanhar também. E esse foi mais um presente aí que eu ganhei nessa carreira artística. Em 2019, você escreveu, dirigiu e atuou no musical chamado A Vida de um Liker. Conta pra gente um pouco dessa obra. Como eu disse, eu comecei também no teatro, que me deu a base que eu necessitava. E uma outra coisa que eu sempre digo também é que o teatro é a base do ator. Então você que está me assistindo aí e deseja ser ator ou atriz no futuro, saiba que o teatro é essencial. E outra coisa também que me ajudou a estar preparado e capacitado para interpretar um menino cego, com certeza, foi o teatro. Mas agora sobre A Vida de um Liker, vamos falar sobre isso. Também para mim foi uma grande realização, onde eu pude não só descobrir, mas desenvolver outros dons que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, o de escrever e o de dirigir. Pois é, essa foi uma peça musical que eu fiz com um amigo meu, onde eu também escrevi as músicas. Olha só, outro dom que eu descobri e me desenvolvi mais. E é sempre legal estar sempre se descobrindo e sempre se desenvolvendo em algo que você gosta. E com certeza isso é algo que eu gosto demais, como eu disse, né, no começo do vídeo, na minha apresentação. E nessa peça nós falávamos sobre a vida de um influencer, vamos dizer assim. E também os pontos positivos e negativos de sonhar, que muitas pessoas acabam até desistindo dos sonhos. Mas coloque isso aqui na sua cabeça, ó.
desistir não é uma opção. Então, se você tem um sonho, e não importa qual, não desista. Porque se você não desistir, pode ter certeza que ele vai se realizar. Se pudesse voltar no tempo, qual momento histórico você gostaria de ter presenciado? Olha, essa é uma pergunta genial. Tenho muitos momentos históricos que eu gostaria de ter presenciado, mas acredito que um deles seria participar e presenciar de uma das gravações das primeiras novelas brasileiras. Se possível, participar atuando na frente das câmeras ou até por detrás delas. Seria um grande privilégio e muito legal. Felipe, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer estar em sua companhia. Nós da VP desejamos muito sucesso para a sua carreira. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida e por eu estar aqui hoje. Agradeço ao Arnaldo, a você, Jennifer, pelo convite. Também, é claro, agradeço todo o pessoal que acompanha o canal da AVP aí, a Voz de Pinhais, que acompanhou o vídeo até o final. E também, antes de encerrar, quero passar uma mensagem para você que está me assistindo aí. Quero te falar para você nunca desistir dos seus sonhos, beleza? Ainda que pareça, nada é impossível. Então continue acreditando, continue confiando, continue perseverando, que você vai chegar até mais longe do que você imagina. E não importa qual é a sua idade, não importa onde você mora e muito menos quem você é. Se você tem um sonho, corra atrás dele e não desista de nada. E se for para desistir de algo, desista de desistir. Eu sou o Felipe Gomes, muito obrigado pelo carinho e tchau! Agradecemos aos nossos parceiros Anexo Feminino, Missara Semijoias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo, coach, e até semana que vem. As prefeituras atenderam em média a 60,7% dos critérios fixados pelo Tribunal de Contas do Paraná. O Tribunal de Contas do Paraná publicou no dia 24 de setembro de 2020 os resultados da avaliação realizada entre agosto e setembro a respeito da transparência no combate à pandemia Covid-19 por parte dos municípios e do Estado. Somente 4 cidades alcançaram um índice de 100% na aferição: Cianorte, Maringá, Pato Bragado e Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Enquanto as prefeituras atenderam em média 60% dos critérios fixados pelo órgão de controle, o desempenho atingido pelo governo estadual foi de 65,25%. E 187 cidades tiveram pontuação acima da média citada, entre elas Curitiba, com 92%. A verificação foi feita nos portais da transparência e nos sites governamentais das entidades, com base em critérios determinados por uma nova versão do Índice de Transparência da Administração Pública, o ITP, indicador desenvolvido pelo TCE Paraná em 2018. Inteiramente dedicada ao problema do novo coronavírus. Não se esqueça de dar um like para ajudar o canal a crescer na plataforma do YouTube e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu sou o Pinhais Júnior e encontro você no próximo vídeo. Até lá!